Agora nós vamos falar da Neo Energia com código de negociação NEOE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que desde o seu IPO, que foi em 2019, ela retornou 17% ao acionista contra 12% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 se transformou em aproximadamente R$ 1.200 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu trago para vocês em todos os vídeos. Nunca se esqueçam que na parte de baixo de todos os vídeos eu sempre deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de capitais, antes de investir em alguma ação. No que diz respeito ao resultado da companhia no terceiro TRI, primeiramente os destaques. Abre aspas, a Neo Energia lucrou 1,5 bilhão, lucro esse que é recorde histórico da companhia. 3 vezes mais do que esperado. Nós sempre temos consenso Refinitiv, nós sempre temos consenso de mercado e nós sempre temos consenso Bloomberg. E o consenso para esse trimestre estava na casa de 500 milhões, portanto são 3 vezes mais do que esperado. Para finalizar os destaques, nós tivemos a conclusão da primeira etapa da parceria com o Fundo Soberano de Singapura, com impacto de 1,1 bilhão no caixa. E além disso, a finalização da permuta com a Eletrobras, também com impacto de 1,5 bilhão. Então agora direto para a divulgação, sempre pelo RI da empresa, sempre informações oficiais, que corresponde à distribuição da Neoenergia. Estamos falando da Coelba, Electro essa que é aqui de São Paulo, Pernambuco, Cosern e Brasília. Aqui vocês conseguem entender um pouco mais sobre a atuação. A parte de São Paulo, estamos falando da Electro. Eu já entrei na sede da empresa, é uma sede muito bonita, totalmente de vidro e com uma vista para a rodovia Anhanguera. E 80% dela é atuação no setor Nordeste. Fato curioso, ela que é a maior empresa em número de clientes ativos no país, no que diz respeito à distribuição. Então, no que diz respeito ao resultado dela, desse TRI, partes principais que você, como investidor, tem sempre que se atentar. O ratio dela hoje, no que diz respeito a EBITDA versus dívida, foi de 3,15 para 3,11, ou seja, estável no período. Quando você olha o histórico maior, você vê uma queda. E aqui vai o primeiro comentário. Eu já alertei para vocês isso na Klabin, já alertei da Taesa, já alertei de diversas empresas. Toda vez que vocês verem relação dívida e EBITDA caindo, cuidado, isso não é sinal de que a dívida está caindo. E isso fica claro no caso da Neoenergia. A dívida dela saiu de 13,5 bilhões em 2017 para quase 40 bilhões em 2023. Então, em 6 anos, a dívida dela mais do que triplicou. E você pode ser enganado quando olha somente o ratio dívida líquida EBITDA. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês só aparece em momentos de crise e recessão, que isso vem à tona e que a relação dívida EBITDA explode. No que diz respeito a CAPEX, 6,5 bilhões no ano corrente de 23, no terceiro TRI 2 bilhões e 200 milhões, apenas em 3 meses. Mas a gente vai falar do CAPEX dela lá na frente. E, finalmente, o consolidado. Eu sempre vou trazer o consolidado e não o destrinchado, o relatório completo, IFRS, da maneira mais simplória possível e de melhor entendimento. Então, 9,6 bilhões de receita, uma queda de 7%. Porém, o grande ponto da companhia foi aqui, o EBITDA. O EBITDA atingiu 3,2 bilhões, um acréscimo de 37%, quase 40% na variação do EBITDA, e um lucro líquido recorde de 1,5 bilhões, um acréscimo de 3% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E para analisar e para a gente ir para a parte fundamentalista da empresa, ela tem uma indicação de 11 compras contra apenas um neutro e nenhuma recomendação de venda para 12 analistas que cobrem a empresa. Então, primeira coisa que você como investidor tem que fazer é separar suas empresas de acordo com as 6 categorias de Peter Lynch. E aqui, primeiro comentário, que minha expectativa já difere da maioria das pessoas. A maioria das pessoas esperam um crescimento rápido dela, pelo alto capex dela, pelo alto investimento que ela tem em vários projetos, ou que ela já teve, e alguns até que não deram certo, porém eu considero ela de crescimento lento, eu considero ela uma blue chip, mesmo ela não pagando generosos dividendos. A gente já vai falar disso na questão da receita no próximo slide. Então, seguindo a tese de Peter Lynch, a DRE é a primeira foto que você tem que ter da empresa,
empresa e é fácil observar a crescente da receita ao longo dos anos da Neoenergia, sempre retornando positivamente ao acionista, alguns períodos de dificuldade sim, porém períodos pontuais, só reafirmando aquele meu comentário de empresa de crescimento lento, apesar de casas e grandes investidores acharem que ela é uma empresa de crescimento rápido por conta do alto capex. Eu não concordo, porque ela já é uma empresa que fatura 40 bilhões hoje. 40 bi é 20 vezes o que a Taesa fatura. A Taesa tem uma receita na casa de 2 bilhões. A Neoenergia tem uma receita maior do que a própria CEMIG. A Neoenergia tem uma receita maior do que a vasta maioria das empresas elétricas da bolsa. Então não esperem, igual algumas pessoas esperam, que ela dobre sua receita. O problema dela é outro e eu já vou falar qual é. Aqui a gente já começa a enxergar um pouco disso, a gente vai falar do ROI Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. E, historicamente vocês podem ver oscilação, né? Um pico lá em 2009 de 20%, uma mínima em 2017 de 2,64%, aquele período negativo que eu mostrei para vocês no histórico de receita e lucros, e nos últimos 3 anos performando bem, performando ok. Porém, quando você vê ROI comprimido, retorno comprimido, isso indica margens comprimidas. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Lembrando que ela veio ao mercado em 2019 e seu yield atual está na casa de 6,76%. Vamos falar de preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, regressão à média de preço sobre lucro, ela tem uma média histórica de 6,91. E é aqui o primeiro comentário que nós chegamos aonde ela sempre foi chamada, e ela teve o apelido carinhoso da empresa elétrica mais barata da bolsa. Estamos falando de um período em 2022 de um preço sobre lucro de 3,97. Nós não temos nem 4 anos de histórico, porém o preço sobre o lucro atual dela é de 4,40. Seguindo a tese de Shiller, nós não temos histórico para que a gente tire como base a regressão. Então essa parte não considerem. Se quiserem considerar um PL baixo no que diz respeito a empresas do setor, ok. Porém, para a tese de Robert Shiller de regressão à média, você precisa de um longo histórico para poder estar aplicando isso. Empresas sem dívida não quebram, tese essa de Peter Lynch. Então nós temos aqui dívida líquida versus EBIT, e ela tem hoje uma dívida de 3,78. É uma dívida um pouco alavancada, já esteve muito mais, sempre lembrando que consenso de mercado, algo entre 3 e 4 é aceitável para manutenção. Na casa dos 7, aqui em 2017, era crítica, porém na casa dos 4, ainda assim ela está alavancada. Vamos calcular agora preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu vou pegar o último ano fiscal fechado, 0,79, divido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pela empresa, chegamos a um preço teto de 13,16. Portanto, a empresa bem acima do preço teto do Barsi hoje. E no que diz respeito a preço justo, Benjamin Graham, o que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, lucro por ação 3,89, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 23,07, chegamos a esse resultado altíssimo, eleva a raiz quadrada e teremos um preço justo de 44,93, bem acima do valor de cotação de tela da companhia hoje. Chegamos então ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante. Você não faz das suas investidas, faça. Gerenciamento de risco pessoal, individual e intransferível. Então falamos da Neoenergia. Ela é uma empresa de utilities do setor elétrico e ela obtém uma nota 3, sendo notas 3, 4 e 5. Boas empresas, ótimas empresas e excelentes empresas, respectivamente. E quais são os pontos positivos e negativos da empresa para considerar ela como uma boa empresa? Ela tem um IPO muito recente, margens um pouco comprimidas quando a gente fala de margem bruta e margem líquida. Por quê? Porque ela está no setor de distribuição, e distribuição não é o filé mignon do setor elétrico. O setor elétrico é geração e transmissão. Distribuição é um pouco mais complicado e complexo,
porém ela ainda assim faz um bom trabalho. Ela tem uma crescente na receita dela, ela precisa trabalhar nas margens, porém ela já é uma empresa que fatura, tem dentro da sua receita previsibilidade em torno de 40 bilhões de reais. É muito grande esse faturamento. É uma empresa que eu gosto, é uma empresa elétrica, é uma empresa que eu acredito que ainda vai pagar muitos dividendos aos sócios, porém um alto capex, uma dívida de 40 bilhões, o setor de distribuição não sendo o filé mignon do setor elétrico, são pontos de atenção para você investidor. Seja você um investidor pequeno, individual, pobre ou rico, a única maneira que você tem de vencer no mercado de capitais, no mercado de ações, é ao longo prazo, é sempre enxergando lá na frente. Nunca cortando as suas flores, cortando as suas empresas vencedoras, vendendo para realizar lucro e regando as ervas daninhas, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês: encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender. Trancar elas a 7 chaves é a única maneira de vocês estarem vencendo. Então hoje falamos da Neo Energia. Deixa no comentário se vocês concordam com a análise dela, se vocês discordam, se pretendem ter a empresa ou se pretendem se desfazer. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.